Boa noite a todos. Vou gravar. Sejam bem-vindos a essa aula. Essa aula ela será de extrema importância para o conhecimento do método do engenheiro calculista, método MEC. Então, você que chegou agora, seja bem-vindo. Eu vou apresentar para você como você começa um cálculo estrutural. Então, você vai ver que isso é bem simples, não há nada de muito bicho de sete cabeças. Algumas dificuldades você terá no uso da ferramenta, mas, porém, aperfeiçoando o uso da ferramenta, usando várias vezes, você consegue superar algumas dificuldades que podem acontecer, tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela e eu vou te mostrar aqui o, o processo de você para você conseguir aqui lançar, tá? Lançar uma estrutura. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui como que está aqui o nosso arquivo. Só um momentinho. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Um, dois, três, um, dois, três. Vamos abrir. Ótimo. Certo? Um. Excelente. Mil coisas abertas, gente. Fica tranquilo. É a tela do engenheiro. Ó, vou compartilhar minha tela aqui contigo. Compartilhando. Olha, eu estou aqui com a versão demonstrativa. Você pode ir no meu canal. Eu sou o Adair Alves lá no YouTube. Você tem ali uma tela, uma apresentação de como instalar essa ferramenta no seu computador. É a ferramenta demonstrativa. E nessa ferramenta demonstrativa você tem todas as funcionalidades da ferramenta. Ela não expira, porém você não consegue salvar o que você faz dentro dessa plataforma. É muito simples de você utilizar. Você vai fechar a primeira parte e você vai procurar o seu projeto. Como nós vamos fazer uma aula específica, vamos criar aqui a aula MEC, ok? Você pode dar o nome do seu cliente nesse local e você vai dizer aqui qual é o título. Por exemplo, Estru, Strut, de estrutural. Configurações do último projeto aberto ou configurações iniciais do programa. Vou deixar em configurações iniciais do programa para você ver que essas análises aqui dessa aula podem ser feitas com a situação básica. Nós não vamos entrar na parte de configuração de, por exemplo, ferragens. Por exemplo, a gente pode tirar as ferragens de 5 milímetros. Para quê? Para que os estribos não venham a aparecer ali com aqueles estribos de 4, de 5 milímetros, a gente já deixa ele com 6,3. É uma regra do nosso escritório trabalhar com estribo de 6,3. Então, você pode configurar para não aparecer isso. Então, configurações do programa, basicamente, essa é uma delas. Começar aqui na tela, nova edificação, avança. Ele já pergunta para você qual vai ser o seu primeiro pavimento. Meu primeiro pavimento será a fundação. Fundação. A altura da minha fundação, vou colocar ela em 100 centímetros. E aí eu vou para o meu segundo pavimento. Vou colocar o meu fundação, vou colocar pavimento 1. No pavimento 1, vou colocar uma altura de 300 centímetros. Vou colocar o outro pavimento, pavimento 2.
pavimento 2, 300 centímetros e cobertura. Cobertura, ok? Eu dou ok. Essa versão é demonstrativa, as funções de gravação estão desabilitadas. Muito bem. Aqui na tela à direita, você vê a sua área de trabalho, onde ele cria os pavimentos para você, certo? Você tem a seguinte base aqui, a base croquis. Quem está aqui no Instagram, vai lá no grupo, entra para o grupo que eu vou soltar o link lá, ok? Entra para o grupo no WhatsApp, que eu solto o link da aula para você entrar no Zoom comigo, uma aula secreta, onde eu vou entregar tudo sobre cálculo estrutural, tá certo? Uma boa noite, vamos para a aula. Vou colocar aqui, pessoal. Ok, ok. Top demais. Então, vamos mais uma vez ali no WhatsApp, método 14, encaminhar. Então, vamos lá. Estou aqui com a minha fundação, minha tela de croquis. Quando eu clico duas vezes, já estou aqui na minha área de trabalho. Então, vamos carregar esse desenho. Vamos carregar esse desenho. Arquivo importar. Eu clico aqui no arquivo, importar, importar DWG. Eu já fiz o download da minha arquitetura aqui no meu computador, que seria o certo 1. Abrir o certo. Ele mantém o desenho original, converter após leitura, não vou mexer em escala, tá? Ele vai vir aqui para minha tela. Percebe que ele já veio com toda a edificação uma sobre a outra. Algumas situações aqui, como, como algumas situações como a Ashura, mas se eu vir aqui para o meu desenho, eu percebo que eu tenho aqui pavimento térreo, inferior 1, inferior 2 e cobertura e o áttico, tá certo? Então, para vocês entenderem por que que veio a planta, ela já veio assim, porque a gente já fez um tratamento nela, ok? Deixa eu compartilhar essa tela aqui com você. Ó. Esse projeto, ele é desenvolvido por uma arquitetura, tá? Aqui está o meu projeto de arquitetura. Eu recebo ele dessa forma, igual vem lá com o arquiteto ou engenheiro, ele produz isso para a gente, ó. Ele produz, ou o próprio engenheiro produz aqui um projeto de arquitetura que vai ser avaliado ali pela prefeitura para que haja aí uma, uma aprovação no condomínio, depois uma aprovação ali na prefeitura, tá certo? E aí, o que que a gente faz? A gente faz um tratamento dessa estrutura aqui. A gente limpa todo esse projeto. Ele vai ficar assim, ó. A gente limpa, transfere ele com as cores cinza. Esse é o método que eu uso aqui no nosso escritório. Feito isso, eu coloco cada pavimento em um layer para ficar fácil de eu identificar quem é o inferior um, quem é o térreo, quem é o outro pavimento e assim por diante, tá? Então, eu tenho aqui os meus pavimentos todos sobrepostos. Então, vamos lá para a nossa ferramenta de trabalho, AutoQI Eberic. Você pode ir no Google e fazer o download desse, desse arquivo, tá? Desse programa. Está lá no seu computador e fazer esse mesmo procedimento que nós estamos fazendo. Quem estiver aí dentro do grupo, eu vou colocar essa arquitetura nesse formato aqui, ó, esse formato limpo, tá? Assim, ó, para você entender, e nesse formato já sobreposto, para você poder fazer isso
aí e tirar as dúvidas dentro do próprio grupo do WhatsApp, tá certo? Então, vamos lá. Começando aqui, tem o desenho, eu vou desligar alguns níveis. Vem aqui, tiro o visível, cobertura eu também não quero enxergar, pavimento inferior 2 eu também não quero enxergar, e eu já vou entrar, deixa eu ver como é que ficou aqui. Ó, já ficou mais limpo, entende? Ó, percebe que a arquitetura que você tem em um pavimento nem sempre coincide com o pavimento superior. E aí o que que você tem que fazer? Você tem que gerar pilares que vão aí dar sustentação. Por exemplo, vamos tirar esse inferior um para você entender aqui o que acontece. Tá vendo? Você tem aqui a suíte, o banho, o dormitório, o outro dormitório, suíte master e o closet, o banho. Você tem uma escada lateral, você tem um acesso aqui diretamente pela garagem, e aí você tem o inferior um. Vamos ver o que que tem no inferior um. Liga o layer do inferior um e desliga o térreo, para ver o que acontece. Bom, aqui embaixo você tem as salas integradas, você tem a cozinha gourmet, você tem uma área de serviço, e você tem aqui um vestiário para quem estiver aqui na piscina e etc. Então vamos lá. Como esse terreno é um terreno que ele está em declive, essa situação é uma situação de muro, parede de arrimo. O que que eu tenho que me precaver quanto à segurança dessa edificação? Olha só, nessa aula, além de falar um pouco da estrutura, nós vamos falar um pouquinho de muro de arrimo. Nesse local aqui de muro de arrimo, eu prefiro inserir pilares que vai dar sustentação, combatendo os momentos de torção, combatendo a inércia desse muro. Então, imagina, vamos tirar essa questão da inércia do muro, vamos deixar ele como se fosse um caixão perdido, ok? Porque, ó, deixa eu abrir aqui, só para a gente não ter que ficar fazendo conta do muro de arrimo aqui nesse momento, tá? Então, toda essa situação aqui, ó, que é a situação da área da piscina, eu vou manter ela aqui, ó, onde tem aterro compactado, eu não vou deixar aterro, eu vou cuidar somente da estrutura da casa aqui em cima, tá? Onde tem os quartos e tem aqui a parte de salas integradas e espaço de cozinha gourmet, tá? E o fundo da residência. Perfeito? Então, toda essa área aqui que hoje, nesse projeto, é um aterro, nós vamos deixar como se fosse um caixão perdido. Mas é o mesmo procedimento. Como que eu uso o software, Adeir? Eu vim aqui para aprender sobre o software. Você vem aqui, clica em lançamento, eu já deixei, ele vem aberto aqui no estrutura, ok? Primeiro menu. Eu mexo aqui em desenho para mexer nos níveis, tá? Nos layers, e vem em elementos para fazer algumas anotações, etc., achurar alguma coisa, mas eu vou trabalhar aqui no meu lançamento. Então vamos começar lançando um pilar. Então eu venho aqui, escolho um pilar com uma dimensão. Você vai trabalhar sempre com a dimensão que melhor te dá mais conforto em trabalhar. Por exemplo, 19 por 40, tá certo? Vou colocar o 19 por 40 aqui, ó. Perfeito. Aí eu tenho que fazer um alinhamento vertical desse cidadão aqui, alinhamento vertical, aqui, ó. Aí eu já alinho ele, posso alinhar ele de forma horizontal, clico nele, enter, e posso, aqui, deu ruim aqui, posso mover automaticamente e depois eu faço o ajuste de vertical ou horizontal, correto? Aqui, ó. Aí ele fica dentro da minha estrutura. Você pode estar trabalhando com ele na sua, no seu eixo, no seu ponto de conexão.
Então vamos lá, vamos colocar um outro pilar aqui. Como essa aula tem mais a função de mostrar para vocês que é possível você trabalhar com estruturas de concreto armado, dimensionar cálculo estrutural através de uma ferramenta. Vou te mostrar como você já consegue fazer isso em uma ferramenta gratuita. Você já tem aqui o seu pilar. Vou fazer o lançamento desses 4 pilares. Ah, mas por que que você colocou nessa situação aqui? Lá no meu método, eu sempre faço o seguinte. Eu venho aqui em desenho, vou colocar um círculo. Eu venho sempre e identifico alguns lugares que, que eu possa criar um ponto de passagem de pilares, tá? Aqui, ó, pode ser um ponto de passagem de pilar. Aqui, nesse outro local, é um ponto de um possível pilar. Aqui, nesse outro local, é um ponto de possível pilar. Eu vou fazendo essa intervenção para de criação de um pilar nessas regiões, tá? É assim que a gente pré-dimensiona onde iremos colocar os pilares. Então, nesse momento, nós só estamos fazendo um lançamento. Basicamente, já exprimindo alguma coisa da estrutura dessa residência. Então, vamos lá. Pego novamente aqui o lançamento, coloco os pilarzinhos, trabalhando com 19 por 40, por exemplo. Claro que depois, na hora de analisar, pode ser que você venha encontrar uma seção que não está consistente. E não estando consistente, você terá que aumentar essa seção. E aí chega a hora de você mexer aí e colocar o seu pilar onde você realmente gostaria, tá? Ou que vai ser necessário. Nem todos os pilares com 19 por 40 será o suficiente. Então, de repente, você trabalhará com outras dimensões, correto? Então, estamos aqui fazendo um pré-lançamento. Ah, mas está saindo fora. Não tem importância. Depois nós fazemos o alinhamento disso daqui. Ah, mas você não poderia trabalhar pegando um outro ponto de conexão? Sim. Eu prefiro trabalhar com o centro dele, tá? Isso daí vai de cada calculista escolhe um método de trabalho. Como nós estamos mostrando aqui de forma rápida, para que você tenha aí já os primeiros passos para dimensionar os seus elementos estruturais, eu não vou me ater aqui em ficar gerando esse alinhamento e tudo mais. Vamos dar uma corrigida, mas não vamos perder tempo com muito alinhamento aqui. Positivo? Ó, então, todo alinhamento que for possível de se fazer, por exemplo, esses daqui, ó, quero todo mundo alinhado. Porque quando eu colocar a minha viga, a viga não saia fora do alinhamento, tá? Então, esses 2 pilares, eu quero que eles estejam alinhados dentro da estrutura. Este outro pilar, eu quero que ele esteja alinhado com esse cara aqui. Cadê? Alinhamento vertical. Quero que ele esteja dentro da da minha parede. Muito bem. Agora eu quero que ele esteja horizontalmente alinhado com esse outro elemento. Perfeito. Esses 3 pilares, eu quero que eles estejam alinhados, os 3, para que eu possa lançar aqui uma o alinhamento das vigas, tá certo? Esses 2 aqui eu lancei e eles não estão horizontal, enter, opa, Ctrl Z.
Não era vertical, é horizontal. Ele não trocou aqui para mim. Bom, até aqui, tudo bem? Ó, um foi para um lado, outro foi para o outro. Pode ser assim? Sim, pode, tá? Perfeito. Lançamos esses pilares. Ah, vamos colocar mais um aqui, ó. Eu estava olhando aqui, acho que aqui pede mais um. Mas como assim, Aler, pede mais um? A estrutura, ela conversa com o calculista. É engraçado, parece piada, mas é verdade. A estrutura vai pedir para você colocar os pilares nos locais corretos. Nós temos uma situação aqui que eu percebo que na arquitetura está sobrando duas paredes, tá vendo? Então pode ser uma situação aqui que eu tenha que alinhar ou deixar em balanço alguma situação, tá? Alguma parede do próximo pavimento. Então vamos lá. Alinhamento horizontal, vamos colocar esse carinha para lá. Perfeito. Vamos deixar ele plano aqui. Muito bem. O que que eu faço agora? Vamos lançar viga. As minhas vigas, eu vou jogar elas com uma espessura de 19 centímetros por 45. Vou colocar uma parede de 2,80 e vou lançar a minha primeira viga. Mas por que você não passou a viga direto? Porque eu já quero mostrar essa outra ferramenta, adicionar trecho. Toda vez que eu tenho uma viga, eu posso adicionar o trecho dela, utilizando simplesmente o toque nela aqui, ó. Adicionar trecho e eu vou adicionando pontos, ok? Vou lançar outra viga, lanço a carga. A carga é sempre baseada na altura do elemento, tá? Posso colocar aqui bloco cerâmico, posso colocar aqui bloco de concreto vazado. Então, eu quero colocar o bloco de concreto vazado de 19 centímetros aqui, ó, para que eu tenha a minha carga. Então, eu venho aqui, coloco a minha viga até o P11. Positivo, positivo operante. Venho aqui, coloco outra viga, lanço carga. Ele sempre assume a último grupo de blocos ou de elementos que eu tenha selecionado. Pego ali de forma direta e venho até o pilar. Novamente, mais uma vez, lanço a viga, coloco ela até o outro pilar. Muito bem. Vamos trabalhar com estendendo essa viga até o outro lado da edificação. Olha, não gostei desse jeito. Posso trocar. Venho aqui, vou colocar uma viga deste pilar até esse, de forma que aqui eu não precise ter essa viga aqui. Por quê? Está dentro da área de serviço. Se eu tiver ali os esgoto para fazer encanamento e tudo mais, consigo passar com ele ali de um lado para o outro, tá? Bom, e agora? Você fez uma viga torta? Você vai deixar assim? Não. Eu venho e uso a mesma ferramenta chamada alinhamento, alinhar elementos horizontal, tá? Então não é só pilar que você consegue mudar? Não, não é só pilar. O que você vai lançar agora? Uma outra viga. Lança carga, mesmo bloco e coloco a viga aqui do P11 ao P12. Depois de feito isso, vou alinhar horizontalmente essa viga. Opa, alimentos, alinhar horizontal, Enter, até aqui. Muito bem. Bom, agora vamos fazer a outro lançamento de outra viga, do P2 até. Mas, Adeir, eu vi lá num projeto que um outro calculista fez para mim, que os pilares
eles tinham uma sequência. Eles não nasciam P1 no final do projeto. E o seu tá todo bagunçado. É assim mesmo que faz no pré-lançamento, sim. Depois que você fez o pré-lançamento, você muda essas automaticamente a nomenclatura. Então fica bem mais fácil de você renomear os elementos. Positivo? Então vamos lá. Alinhamento, viga V11. Aí você tem aqui mais uma vez, lança mais uma viga. Sempre não esqueça das cargas. E nós estamos trabalhando com cargas que vão ficar com como paredes, sem empuxo de terra. Nós estamos trabalhando com caixão perdido. Nós vamos sempre procurar deixar as vigas sob a alvenaria, não assim no meio. Então, sempre trabalhar com esse alinhamento da viga. Então, você vê aqui que eu já fiz quase um pavimento completo. Estou indo para a finalização desse pavimento em apenas alguns minutos. Muito bem. Feito isso daqui, a gente já tem aqui o pavimento inferior lançado, tá ok? Então, nós vemos aqui em operações e vamos renumerar pilares e vigas do projeto inteiro. E quando eu faço isso, eu mudo toda a numeração. Olha, P1, P2, P3, sempre na mesma sequência, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, 11, 12, 13, 14. Tá? O 11 estava aqui e o 8 estava aqui em cima. Tá? Sempre na mesma sequência. E as vigas de cima para baixo, da esquerda para a direita. Isso é automático. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Tá certo? V4, V5, V6 aqui em cima e V7. Tá certo? E aí, consequentemente, V8, V9, V10, 9 aqui, sempre a que aparecer primeiro, positivo. Então vamos lá. Da fundação, que já foi lançada, eu vou fazer esse comando. Clico no meu pavimento e faço copiar croquis. Para onde? Para o meu primeiro pavimento. Mantém os dados dos pilares e levo todos os elementos gráficos e toda a estrutura. Vamos ver o que aconteceu? Clico aqui, ó, em Pórtico 3D e ele já me mostra uma parte da minha estrutura lançada, certo? Muito bem. O que eu posso fazer aqui? Vou aqui para o meu pavimento, que vai ser o meu térreo. Então, aqui, eu vou aproveitar esta estrutura. Por quê? Ela veio com todos os desenhos, todos os níveis que eu criei lá, certo? Então, eu vou fazer vou desligar, vou deixar de tê-los de forma visível para que eu possa trabalhar, porque trabalhar com desenho todo poluído da forma que está aqui fica muito ruim. Então eu venho aqui e desligo, deixando apenas aqueles que eu quero trabalhar, que é o meu térreo. Deixa eu. Peraí que tem um menino aqui que está precisando entrar na aula. Peraí que eu vou abrir aqui para eles. Um momentinho. Vamos lá. Lançado isso, eu já estou no meu primeiro pavimento.
Cadê minha tela, minha tela, minha tela? Tudo bem. Lançado aqui, eu tenho agora o meu primeiro pavimento, a minha seção de garagem, minha seção aqui que mostra as minhas salas integradas estão aparecendo, então ainda tem o nível inferior um aparecendo. Venho aqui, desligo o mesmo e ele vai aparecer somente a minha área superior agora. Bom, o que que eu percebo? Algumas paredes ficaram fora das minhas vigas. O que que eu devo fazer nessa situação, Andrei? Devo colocar alguns elementos a mais. Por exemplo, no meu lançamento, eu vou colocar a minha viga em balanço aqui para frente. Para quê? Para que eu possa criar essa parede. Porque essa viga do pavimento inferior ela não vai dar sustentação para a minha edificação. Então, o que eu faço? Vou lançar aqui a viga para dar sustentação ao meu projeto. Lançando mais uma viga, sempre esticar a viga. Agora sim, eu posso criar a minha nova viga. Essa viga eu vou criar com 50 centímetros, vou carregá-la com as informações das paredes, com as cargas de parede, e vou acrescer a minha viga externa. Muito bem. Feito isso, eu posso criar aqui a minha viga externa. Ela está com 5 centímetros maior que a minha viga, que as minhas vigas internas. Por que, Adair? Para que eu possa trabalhar com forros e etc. Nós temos nós devemos sempre observar que as nossas vigas, nossos parâmetros devem estar atrelados à execução da obra, sempre atrelados com a execução da obra. Todo e qualquer material deve sempre obedecer o alinhamento para as novas etapas da obra. Positivo? Então já tenho aqui o meu pré-dimensionamento, onde eu criei algumas vigas que estão relativamente em balanço e outras que vão ser apoiadas, como essa daqui. Ó. Aqui, por exemplo, eu posso morrer esse pilar e criar um pilar na minha viga. Tá? Alinhamento vertical. Perfeito. Alinhamento horizontal. Seleciono a viga, Enter. Alinhamento horizontal. Seleciono o elemento e pronto. Feito isso, eu posso criar um novo pilar nesse nó que foi criado aqui. Vou alinhar esse elemento. E15, alinhar. Opa, novamente, P15. Muito bem.
O que eu vou fazer aqui? Vou criar uma viga de transição. Essa viga de transição, geralmente, ela vai ter uma espessura maior do que as vigas naturais ou as vigas normais do meu projeto e vou manter aqui com 45 por enquanto. Coloco carguinha de parede, venho aqui e aciono ela até a minha viga central. Por que que você fez isso? Porque as minhas paredes do pavimento superior vão ter pilares nascendo sobre essa viga, tá? Então eu posso colocar um pilar, uma transição de pilar aqui nesse ponto, tá? Daí venho aqui, alinhamento vertical, positivo. Então aqui já criei uma das minhas vigas de transição, volto, coloco uma outra. Aí que o Décio acho que tentou falar com a gente aqui. Peraí. Coloco a parede. Vou criar outra viga de transição nesse local aqui, ó. Para você ver que não tem problema algum você trabalhar com vigas de transição quando seu projeto pedir. Aqui eu percebo que nós podemos trabalhar com a continuidade dessa viga aqui, ó, tá? Então, eu vou tirar esse pilar daqui, converto em nó, aí ficou apenas esse nó. Eu venho aqui e vou criar um outro pilar em cima desse nó, para eu poder ter aqui o meu outro, uma outra suíte aqui, tá? E no final ter aí uma sustentação mais equilibrada, tá? Então a gente vai continuar apenas com os pilares que passam dentro das paredes. Esse é um pilar que passou dentro da parede, esse não passou, ele vai morrer. Esse daqui não tem nenhum. Aqui ele vai também ter que morrer. E aqui nós vamos ter que colocar um outro pilar. O que que eu faço? Coloco ele aqui, rotaciono. Não vai dar para rotacionar. Vamos deixar ele assim mesmo, a gente só vai ajustar ele. Mover é o comando que eu estou utilizando. Coloco ele dentro da parede. Positivo. Vem aqui, coloco outro pilar neste outro ponto. Para quê? Para que eu possa criar aí essa estrutura que vai dar sustentação para o meu projeto. Tá? Vamos lá. Bom, acho que aqui já estamos suficientemente armados para criar o novo pavimento, pavimento 2. Venho para o meu croquis, copio todos os dados. Novamente, eu já estou aqui no outro pavimento com todos os dados do projeto. Desenho, venho aqui, desligo tudo que eu não quero. Pavimento térreo, eu quero. Inferior, eu não quero. Inferior, também não quero. Cobertura, também não quero. Vou ficar apenas com o meu pavimento para trabalhar com as minhas paredes e perceber que esse pilar não me serve. Eu vou converter ele em nó. Este pilar aqui não me serve, senão ele vai ficar dentro da minha suíte aqui. Então eu tenho que procurar pegar ele e converter em nó para que ele saia daqui. Aqui eu vou precisar. Este daqui não poderei utilizar porque ele não está na onde eu espero que ele esteja.
eu vou criar um outro pilar e esse daqui vai deixar de existir. Então, esse ponto aqui, eu também vou converter em nó, a deixar de existir. Esse pilar também não preciso dele aqui, posso converter em nó. Esse eu posso tirar, esse carinha eu posso tirar, essa viga eu posso tirar, essa viga também. Esse pilar posso converter em nó, não preciso dele. Esse eu tiro, esse eu tiro. E essa parede aqui, ela não é necessária, ela já está lá embaixo. Então aqui eu criei um pavimento inteiro. Aqui eu tenho um pavimento inteiro. Esse pilar eu não preciso dele. Bom, mas eu vou deixá-lo aqui. Porque eu tenho parede passando aqui, então posso deixar. Aqui eu já criei mais uma aqui, provavelmente uma caixa d'água, algo assim, vai ficar por aqui. Esse pilar não é necessário, converto ele em nó positivo. E essa viga não é necessária no pavimento superior, nem essa daqui. Tá? Muito bem. Limpei a minha estrutura, deixei ela estritamente sem nada. Vou fazer o lançamento de um pilar. Peguei a viga sem querer. Lanço a viga, positivo. Posso copiar para outro pavimento, que seja o pavimento 1, certo? Ver se está faltando alguma coisa. Esse aqui não precisa estar aqui. Deixa eu tirar algumas vigas que não são necessárias. Elas não precisam estar aqui. Elas não fazem parte da minha estrutura. Posso ter apenas o travamento da estrutura. Muito bem. Fiz aqui um pré-dimensionamento. Então, o que que eu vou fazer agora? Lançamento de lajes. Minha laje de... Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver um negócio aqui. Essas cargas que foram lançadas, elas só vão ter 80 centímetros de parede de um bloco cerâmico de 19. Então, o que que eu vou fazer? Pegar essa carga, eu vou copiar ela para toda, todas as paredes, todas as vigas que estiver no meu perímetro da obra. Todas as vigas do perímetro da obra vão receber a mesma carga. Até porque é a minha pratibanda, tá? Muito bem. Criado isso, essas vigas aqui elas não precisam de carga. Eu removo. As vigas internas não precisam de cargas, então eu já vou copiar essa viga aqui, ó. Copiar dados para todas as minhas internas. Cheio de nós aqui, gente. Vamos colocar aqui, ó, fazer eliminar nós. Muito bem. Feito isso, essa viga, ela está com a dimensão um pouco alterada. Vamos deixar ela assim, porque acho que ela já é o suficiente para dar sustentação nessa minha estrutura. Vamos para as lajes. Ela é do tipo residencial, em forro, acessível somente para manutenção. Espessura de 12 centímetros. Vou colocar aqui uma laje do tipo, está entrando como maciça. Deixa eu ver aqui como que a gente... O menino não está conseguindo ficar online. Residencial, forro acessivamente para... Ah, sim. Troca aqui para pré-moldada, vigota, painel,
treliçada a uma direção, tá? Residencial, ok. Capa de 4 de concreto. E vamos lançar novamente essas outras lajes. Então, vem aqui, ele vai assumir a minha última laje, uma treliçada de uma direção. Positivo. Lancei minhas lajes. Agora eu venho aqui para o meu pavimento inferior e vou lançar novamente as lajes que eu preciso aqui. Aqui eu vou trabalhar com a laje de dormitórios, tá? Residencial de dormitórios. Por quê? Os meus quartos estão nesse local. Certo? E lá embaixo, a minha fundação, não preciso ter laje, ok? Então, vamos agora converter esses pilares, todos eles. Então, vamos aqui nos pilares e converter para pilar de fundação, em bloco ou sobre sapata. Vamos deixar sobre sapata. Então, vamos pegar os nossos pilares e converter para fundação do tipo sapata. Imaginemos que nós temos aí um solo bem resistente, onde nós podemos aplicar uma fundação do tipo sapata. Então, converto para pilares de fundação do tipo sapata. Ótimo. Então, já posso rodar a minha estrutura, processar. Processo, deu alguns erros. O meu P18 não possui continuidade. Eu posso encontrar quem é o meu P18 que não está deixando eu ter meu serviço completo. É algum que ficou para trás, gente. Ó, 17, 20, 2, 5, P18 aqui, ó. Copiar para outros pavimentos para cobertura. Ele nasceu e a gente não subiu ele, certo? Então vamos lá. Rodar novamente, pode ser que aconteça um outro errinho, que agora o P18 morre no pavimento 1, mas não possui continuidade. No P1 e no P2. Olha, ele não está no P2, ele já foi direto para o nosso cobertura. Boa, agora vai. Ligação inválida da laje do P18, ou seja, está passando dentro de alguma laje. Vou fazer assim, ó. Saúde. Vamos aqui. Ele está passando aqui dentro da laje. A gente não pode passar, tá vendo? Isso é um erro grave. Então, como que a gente resolve isso? Vamos colocar uma viga. 30 centímetros, 45, ok? E a gente pega desse pilar até essa viga. Opa. Agora, estrutura, processa, desliga. Estrutura calculada. Aqui sai a minha análise do pórtico. Deixa eu entender aqui. P18 ele foi para o pavimento de cobertura. Ele não precisava estar aqui na cobertura. Por isso que ele apareceu ali. Então, vamos lá. Vou dar uma processada. Deixa eu processar novamente. Estrutura, processar, ok? Você vai rodar sua estrutura. Análise finalizada com sucesso. Você vai dar o OK. Você vai entender como que ficou sua estrutura. Muito bem. Sua flecha máxima de 2 centímetros. Até aí, tudo bem.
podemos trabalhar com algumas contraflechas e já podemos, então, sair com algum dimensionamento, que é o nosso intuito, ter os pilares, as vigas, todos eles calculados. 4 barras de 10 centímetros, de 10 milímetros, 4 barras de 16, 4 barras de 10 milímetros, aqui nessa região da tela, tá, gente? Então, você vê aí que apenas o P7 e o P20 deu uma mensagem de erro, onde nós podemos trabalhar diretamente nesses pilares para entender. Vem aqui, lê o que aconteceu, ele fala que tem uma carga negativa e você pode corrigir isso girando, movimentando o seu projeto. Aqui, ó, é 30 por 45. Por que que essa viga não tem os mesmos 30 por 45? Cria um 30 por 45 e roda novamente. Rodou, calculou tudo, ok. Você vem aqui, clica em vigas do pavimento 2 e pede para gerar suas pranchas. Aqui, ó. Vai gerar as suas pranchas. Muito bem. Você já tem aqui os seus elementos todos calculados, com todas as armaduras necessárias para esse projeto. Aqui sai todas as suas armações, volume de concreto, volume do aço, peso do aço, né? Você pode alterar esses materiais. Não quero trabalhar com as barras de 8 milímetros. Você vem aqui nas bitolas e elimina o material que você não quer trabalhar, certo? Pilar acima de 10 milímetros, dá OK. E aí, quando você rodar novamente essa estrutura, você já vai ver que ele vai permitir apenas as armações com 10 milímetros. Tá vendo? Então, você já tem aqui os resultados para você aplicar aí no seu projeto e entregar aí para o seu cliente o seu projeto estrutural. Da mesma forma, pilares em prumada, você pode vir aqui e gerar as suas pranchas para entregar para o seu cliente, para o seu funcionário detalhar e criar aí as pranchas do seu projeto estrutural. 4 barras, 4 barras e assim por diante. Aqui no outro pavimento, mesma situação. Solta aqui os pilares, vem aqui e solta as armaduras dos pavimentos. Soltando assim as armaduras de todos esses pilares, você percebe que você tem aqui ó, algumas pranchas. E aí você monta com o seu carimbo a sua prancha padrão aí do seu escritório, tá certo? Lá na fundação, você não falou das fundações. Olha, é simples, é o mesmo processo. Clica em gerar pranchas e automaticamente ele vai gerar todas as pranchas das suas sapatas e seus formatos, certo? Criou 2 pranchas das fundações, percebe que são fundações aí com 1,60 por 1,80, tem 1,60 por 1,40, tem algumas outras situações de 1,20 por 1,45, outras situações de 2,10. Então, onde a carga foi solicitada, uma carga maior, você teve aí as suas configurações. É claro que, caso você faça alteração no software para vigas, para um solo mais resistente ou menos resistente, essa correlação do solo estrutura vai ser modificada e as alturas serão diferentes, tá certo? As armaduras, sempre com armaduras mínimas, onde você pode configurar automaticamente no seu trabalho, tá? Editar aqui, ó. Vem aqui, edita o seu ferro. Quero um ferro de 10 milímetros. Ok, você já altera direto. Vem aqui, quero um ferro de 10 milímetros. Altera direto, certo? E é isso. Como é que foi? Deixa eu
voltar aqui, eliminar minha tela. Dum. Options. E aí, galera? Como é que foi? Gostaram aí da nossa aula? O que vocês acharam? Podem, podem abrir aí o microfones. Gostei muito da aula. Aí sim, Pedro. É uma aula rápida para que a gente possa aí apresentar o cálculo estrutural de uma forma mais detalhada, certo? Tudo que a gente faz aqui no nosso escritório, nós usamos este método, nós usamos esse formato de trabalho. Lança pilares, lança vigas baldrames, lança, depois de feito a parte inferior, a gente transmite para um pavimento superior, equaliza com relação às vigas que vão dar sustentação para esse pavimento superior, não pode ter parede fora das vigas, então se tiver que, no pavimento superior, ter uma parede, eu preciso ter uma viga sob essa parede e fazer essa ligação. Caso seja necessário fazer uma transição de pilar, ou seja, pilares que morrem e um outro pilar nasce em cima da viga, a gente faz esse tipo de ligação, tá certo? É isso aí por hoje. É só. Eu agradeço Rafael Dias, Pedro Santos, Richard, que ficaram até o final dessa aula. E aí, Rafael, o que que você me diz? Gostou dessa pequena introdução dessa aula top aí? Tá com o telefone, com o microfone mudo. Aí, Fala, Deir, boa noite, tudo bem? Não, boa show de noite. bola. É uma forma de lançamento, análise, né? Então, conseguir lançar a estrutura aí nessa aula curta aí, você conseguir demonstrar para a gente aí passo a passo, é muito didático, né? Então, a gente vai agregando bastante, assim, foi sensacional. Top. É isso aí. É o que a gente procurou fazer aqui em apenas uma hora de aula. Começamos ali aproximadamente às 20 horas e 20 horas e 15 ali, já estava com a tela aberta. Fizemos o lançamento, carregamos a arquitetura, fizemos o lançamento, lançamos vigas, fizemos as transições de pilar. Percebe ali que a arquitetura ela sai para fora do pavimento, do térreo ali. Ó, vamos entender isso aqui via 3D. Ué, esse 3D está furado. Ó, minha tela ainda está compartilhando, né? Sim, Ah, ótimo. Ó. O que acontece? Você percebe que aqui, ó, a parte dessa parte aqui, ela ficou em balanço, que a gente chama. Não tem pilar debaixo dessa região, tá vendo? Tem pilar nascendo fora aqui, ó, em cima da viga, tá? E os outros pilares nascendo sobre as vigas aqui, ó, no meio aqui, ó. E aí fazendo ali a estrutura totalmente livre na parte inferior, correto? E esse daqui foi o dimensionamento de hoje. Richard, quer falar alguma coisa? Entendeu? Deu para pegar alguma coisa aí nesse finalzinho de aula? sim, só deixa eu tirar uma dúvida. O senhor Tirei. falou sobre essas vigas de transição. Eu não entendi muito bem o conceito dela. Viga de transição, vamos lá. Ela é uma viga onde ela vai transicionar as cargas. O que que acontece? Você tem uma laje aqui na cobertura. Essa laje ela vai mandar cargas para essa região da viga aqui, ó, essa outra viga para essa viga e para essa daqui, ok? Essa laje aqui, ó. Ela manda para os quatro lados, assim como essa, que manda também para os quatro lados, aqui, aqui e aqui e aqui, beleza? Todas as lajes vão mandar cargas nas quatro direções. O que que acontece?
essa carga que chegou na viga, ela tem que direcionar para o pilar. Então, ela vai mandar para o pilar que está aqui embaixo. Esse pilar aqui, para este e para esse. Opa, para esse, tá? Esses dois pilares. E também para o outro, lógico, aqui para o outro canto também, tá? Essa viga aqui, ó, que recebeu a carga da laje, ela manda uma parcela da carga nesse pilar e outra parcela, né, para essa viga, e essa viga, consequentemente, manda para esse pilar. O que que acontece com esse pilar aqui, ó? Ele não tem aonde descer, ó. Essa viga que recebe esse pilar, ela é chamada de viga de transição. Ela transiciona a carga para outros pilares. Para pilares, por exemplo, que morrem. Olha, aqui tem pilar que morre, aqui tem pilar que morre. Ó. Só aparece a cabeça do pilar. Ó, aqui tem pilar que morre, tá? Olha, eles fazem uma transição de carga. Por exemplo, aqui tem um pilar fora da, na parede externa da arquitetura. Ela vai descer carga aqui, ó, nas vigas, vai mandar para essa viguinha, para essa, e vai mandar para os pilares até descarregar aqui embaixo na fundação. Esse é o processo aí de vigas de transição. É a viga que vai fazer a transição da carga. Deixa eu mudar o 3D aqui para a gente conseguir olhar. É a viga que vai conseguir fazer aí a transição da carga para fundação. Vai, fechou aqui, tá? É uma transição de carga. Toda a carga que está aqui, ó, ela está sendo transicionada através da viga, então a gente chama essa viga de transição, para que as cargas venham até essa outra viga e chega a descarregar aqui para chegar lá embaixo na fundação. Assim também nessa daqui, tá? Essa viga aqui, ó, passa a ser uma viga de transição, onde eu transito as cargas para outras vigas que, por sua vez, descarregam, ó, sempre descarregam em outros pilares aqui, ó, em algum outro pilar, ou periférico ou interno, como esse daqui. Embaixo, esse daqui é periférico, ó, veja que ele tem um balanço aqui, tá? Cadê? Aqui, ó. Tem um balanço. Então, ele transiciona a carga até chegar aqui e descarregar na fundação. É isso. Respondi? Respondeu sim, entendi. Show de bola. Beleza. Muito bem, muito bem. Deixa eu fechar aqui para eu conseguir ver minha cara crachá. Gente, é isso. Desejo a todos aí uma boa noite. Eu vou gerar aí para vocês um link para quem quiser assistir essa aula novamente. Para quem quiser aí participar desse método, eu vou abrir um link para você poder fazer a sua inscrição, estar conosco dentro do método engenheiro calculista, método MEC. Dentro desse MEC, você vai aprender a calcular estruturas de concreto armado, desenvolver projetos estruturais. Então, não perca tempo, cai para dentro desse nosso curso, onde nós vamos encontrarmos durante 3 encontros e podemos ter um quarto encontro para tirar as dúvidas de tudo aquilo que você aprendeu dentro do método. O método vai ser dividido em pequenas aulas com todos os tópicos, onde eu coloco você do absoluto zero ao engenheiro calculista. Não perca tempo, o link está na descrição desse vídeo. Cai para dentro. Boa noite a todos. Boa noite, Adir. Obrigado pela aula. Obrigado, obrigado.